ainda, né, nesta situação de distanciamento social. Então, os cultos, as nossas escolas bíblicas estão todas sendo transmitidas via online. Assim, os irmãos, mesmo em distanciamento, podem estar alimentando da palavra de Deus, participando da escola bíblica dominical. Se você perdeu alguma lição, no Facebook, né, na rede social da nossa igreja, Assembleia de Deus Milionários, né, tem as lições passadas que você pode estar assistindo e reiterando todos os assuntos que foram propostos aqui pelo comentarista da nossa lição. A lição de hoje, lição de número 3, 19 de abril de 2020, eleição e predestinação. O texto áureo que está em Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, diz assim: como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. A verdade prática: segundo a presciência, Deus elegeu e predestinou para a salvação os que creriam e perseverariam na fé em Cristo Jesus. A leitura bíblica em classe, ela está escrita em Efésios capítulo 1, versículo 4 ao versículo de número 12. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade. Versículo de número 6: para louvor e glória da sua graça, pelo qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo. Versículo 10: de tornar a congregar em Cristo todas as coisas, na dispensação da plenitude dos tempos, tanto os que estão no céu como os que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que fez todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Ponto central: a eleição é segundo a presciência de Deus. Os objetivos dessa aula: objetivo geral, informar que Deus soube de antemão, por meio de sua presciência, quais as pessoas que creriam e que em Cristo seriam predestinadas a receber bênçãos espirituais. Esclarecer a diferença bíblica entre eleição e predestinação. Explicar como ocorreu a eleição divina desde antes da fundação do mundo. E constatar que a predestinação bíblica retrata as bênçãos concedidas aos eleitos. Glória a Deus por isso. Então aqui está a parte inicial da nossa lição, o texto que foi tomado por base da nossa lição, e o tema central é eleição e predestinação. É um tema debatido há séculos, bem antes de Calvino, bem antes de Armínio, já se discutiam e debatiam esse tema entre os filósofos conhecidos como os pais
da igreja. Então é um tema que traz às vezes uma certa polêmica, mas que nós não podemos fugir dele, porque é um tema bíblico, e nós não podemos fugir de nenhum tema da palavra de Deus, uma vez que a Bíblia diz que toda a palavra do Senhor é inspirada, não somente para nos ensinar, mas também para nos corrigir, e assim, a palavra de Deus, sendo ela inspirada e apta para o ensino, nós devemos aproveitá-la de todas as formas. Eu creio que nesta manhã nós vamos trazer uma visão bíblica, uma visão pentecostal, dentro do tema a qual está sendo estabelecido: eleição e predestinação. A introdução da nossa lição diz o seguinte: a eleição e a predestinação são termos importantes na compreensão da doutrina da salvação. Esses vocábulos ligados entre si elucidam o plano divino de salvar os pecadores. Nesta lição, abordaremos os conceitos bíblicos e a interpretação pentecostal referente à eleição e predestinação. Então, esse tema está inserido na soteriologia, que é as doutrinas da salvação. Se nós não entendermos esse tema de forma bíblica e objetiva, é possível nós comprometermos toda a soteriologia, todas as doutrinas da salvação. Então nós precisamos, à luz da palavra de Deus, entender o que Deus quis com a eleição, o que Deus quis com a predestinação e o que a Bíblia diz acerca disso. Através da palavra de Deus, uma vez que o certo de nós lermos a Bíblia é através da própria Bíblia. A própria Bíblia, ela vai se interpretar. Alguma dúvida que você tiver em um texto, você vai procurar outros textos referentes àquele assunto e aos poucos a Bíblia vai se esclarecer para você. Nós temos que ler a palavra de Deus com auxílio do Espírito Santo divino, com auxílio do Senhor, porque o mesmo Espírito que inspirou, o mesmo Espírito que inspirou a escrita, é o mesmo que vai nos trazer a elucidação de qualquer tema, de qualquer assunto da palavra de Deus, com oração, com jejum, com santidade e com piedade diante de Deus. Deus irá nos trazer a elucidação de todos os assuntos da palavra de Deus para a glória e exaltação do seu nome. Então, este tema, eleição e predestinação, são temas importantes para a compreensão da doutrina da salvação. Faz parte e nós vamos tentar, nesta manhã, trazer para você um aspecto mais amplo, mais claro, mais objetivo no propósito de Deus nesse tema. Primeiro ponto aqui do primeiro tópico vai falar sobre a eleição divina. Eleição traz a ideia de escolha. Aos Efésios capítulo 1, versículo 4, Paulo menciona 3 aspectos dessa escolha. Primeira, em quem fomos escolhidos? Em Jesus. Por isso, ela é cristocêntrica. Segundo, em que tempo se deu essa escolha? O tempo é dito como antes da fundação do mundo. Terceiro, qual a finalidade? Para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Donald Stamps, editor da Bíblia de Estudo Pentecostal, afirma que a eleição de pessoas ocorre somente em união com Jesus Cristo e que ninguém é eleito sem estar unido a Cristo pela fé. Nossa declaração de fé assevera que Deus elegeu a igreja desde a eternidade, antes da fundação do mundo, segundo a sua presciência. Então, a eleição ela tem 3 aspectos: em quem fomos escolhidos, em Cristo, em que tempo antes da fundação do mundo e qual a finalidade. A finalidade era para que fôssemos santos e irrepreensíveis. Um detalhe aqui destacado é que ninguém é eleito sem estar unido em Cristo. Detalhe, unido em Cristo pela fé.
Isso aqui é importante ressaltar, que a nossa união a Cristo, ela vem através da fé. As condições da eleição. A Bíblia de Estudo Pentecostal ensina que a eleição para a salvação em Cristo é oferecida a todos, ou seja, uma expiação ilimitada. João capítulo 3, versículo 16, 1 Timóteo capítulo de número 2, versículos 4, 5 e 6, vai nos relatar isso. E torna-se uma realidade para cada pessoa de acordo com seu prévio arrependimento e fé. Entretanto, esse meio não é meritório e ninguém pode cumpri-lo sem a graça de Deus. Desse modo, fomos eleitos por iniciativa divina por causa da graciosa obra de Cristo e não pelas nossas obras. Ou seja, a eleição ela é com base no caráter de Deus. Guarde isso. A eleição ela se dá com base no caráter de Deus. Ela é uma eleição divina em Cristo com finalidades pontuadas e ela foi criada ou foi gerada desde antes da fundação do mundo. Por quem? Por Deus, com base em seu caráter. Isso aqui é muito importante. O terceiro ponto desse primeiro tópico vai falar sobre a vida santa e irrepreensível. Paulo enfatiza que a eleição tem a finalidade específica de sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Nesse aspecto, o vocábulo grego ágios, que significa santo, significa separado do pecado. O adjetivo grego âmonos, irrepreensível, expressa algo sem defeito ou inculpável. Os termos apontam para a santificação, isto é, o mais alto padrão ético e moral de vida para agradar a Deus, que nos elegeu em Cristo. Ou seja, o objetivo desta eleição, sermos santos e irrepreensíveis. A palavra santo aqui traz a ideia e o sentido de sermos separados do pecado, de uma vida pecaminosa, de um mundo pecaminoso. Aqui traz a ideia também de uma vida irrepreensível. O que a Bíblia quer dizer com isso? A Bíblia quer dizer que o propósito de sermos salvos, de sermos eleitos, segundo as condições da eleição, é termos uma vida de santidade e uma vida irrepreensível. Veja bem que a santificação e termos uma vida irrepreensível já faz parte da nossa responsabilidade como cristão. É uma determinação de Deus, é um pedido de Deus, é uma vontade de Deus para a nossa vida, porém, é nós que temos que tomar essa decisão. A Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. É eu que tenho que decidir me santificar. É eu que tenho que decidir aproximar de Deus. É claro que eu não vou conseguir viver uma vida santa e irrepreensível do meu próprio esforço, da minha própria vontade, do meu próprio poder. Mas eu sei que se eu estiver em Cristo, e quanto mais próximo de Cristo eu estiver, mais santificado eu estarei e mais uma vida irrepreensível terei. Então eu tenho que primeiro decidir viver uma vida de santidade. Vou buscar essa força, essa graça em quem? No Espírito Santo de Deus. Por isso a Bíblia diz: andai em espírito e não cumprireis a vontade da carne. É uma decisão nossa, é um mandamento de Deus para nós, é uma responsabilidade de cada cristão. Por isso a doutrina da perseverança dos santos. É eu que tenho que vencer, é eu que tenho que romper até o fim. É por isso que a Bíblia vai dizer: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E essa perseverança, ela é uma ideia de que eu preciso esforçar, lutar, orar, buscar a santidade, buscar a direção de Deus, me desvencilhar desse mundo pecaminoso,
separar desse mundo de pecado para me ter uma vida santa e irrepreensível. Nesse primeiro tópico tem 4 pontos, e o 4º ponto fala sobre a nova vida dos eleitos. O tema é apresentado com exortações contra a velha conduta, tais como mentira, furto, palavras torpes, amargura, ira e cólera. E ainda severas advertências contra a fornicação, impureza, avareza e embriaguez. A finalidade é apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mas santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final no dia de Cristo. Então, esse primeiro ponto, irmãos, traz para nós uma ideia do propósito da eleição. Qual é a ideia desse propósito? A eleição segundo a presciência de Deus. Nós vamos entender aqui que a eleição, ela não é de indivíduo. Nós vamos entender aqui que a eleição, ela traz uma ideia coletiva. Deus elegeu um povo. Deus elegeu um povo para si. A ideia da eleição, vista pela doutrina calvinista e pelas igrejas tidas como reformadas, é uma eleição incondicional. Eleição esta que Deus determina aqueles que vão ser salvos e de outra forma determina também aqueles que não vão ser salvos. Uma determinação fatalista, incondicional, de modo que faz esta doutrina entrar em desacordo com o caráter de Deus. O caráter de Deus de bondoso, de amoroso, a qual Deus estabeleceu essa doutrina da eleição, não combina com esta eleição fatalista, como se Deus fosse o autor do mal. É como se Deus estivesse determinado para a minha vida uma vida de pecado, uma vida de erros, uma vida de falhas, de modo que ainda assim eu seria condenado ao inferno, mas eu não teria nenhuma escolha de arrependimento. Por quê? Porque Deus determinou antes. Agora, se Deus determina antes que eu vou ter uma vida de pecado, uma vida de mentira, uma vida de engano, e mesmo assim Ele me manda para o inferno porque Ele determinou e não me deu nenhuma condição de arrependimento, isso combina com o caráter de Deus? Não combina. Esse determinismo não combina com o caráter de Deus. Desde o princípio, Deus sempre trabalhou a ideia do livre-arbítrio, o poder de escolha, e Ele fez o ser humano um ser moral, um ser capaz de decidir. Deus não fez o ser humano para agir em um instinto determinativo por Deus. Não, Deus fez o ser humano um ser moral, capaz de escolher. O livre-arbítrio foi entregue a todo o ser humano, de modo que a Bíblia sempre é clara em dizer que existem caminhos a serem escolhidos, existem caminhos a serem trilhados, e Jesus Cristo, Deus, através da sua palavra, sempre dizendo: escolha o caminho da vida, escolha o caminho que te conduz à salvação, sempre deixando livre a escolha do ser humano. Então esta eleição de forma determinativa não combina com o caráter de Deus, não combina com os atributos divinos. É nesse sentido que nós entendemos que a eleição, ela é de um povo e não de indivíduos. Deus elege a sua igreja,
Deus elege o povo que vai ser salvo, de modo que esta eleição ela é condicionada àquele que crê. Aquele que crê e for batizado será salvo. Mas vamos seguir adiante, nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Predestinados para filhos de adoção. É o segundo tópico da nossa lição. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. A predestinação, o termo grego prorizo, traduzido como predestinar, é formado pelo vocábulo orizo, que significa determinar, e pela preposição pro, que indica algo feito antes, ou seja, predestinar significa literalmente determinar antes. Olha que coisa interessante. Determinar antes, destinar antes. Isso aqui é interessante. A ideia da predestinação é algo que foi destinado de antemão. É simplesmente um destino que foi estabelecido antes da fundação do mundo, não depois. Isso aqui, irmãos, é para nos orientar que Deus não foi pego de surpresa com a queda de Adão. Não, antes de tudo, Deus já tinha visto a queda, Deus já tinha contemplado o pecado e Deus já tinha preparado a salvação. Eu acho que às vezes as coisas complicam porque não queremos entender a Bíblia como ela é. É simples de entender. Se Deus preparou o cordeiro antes da fundação do mundo, Ele preparou o cordeiro por quê? Porque Ele viu que o ser humano ia pecar. E Ele vendo que o ser humano ia pecar, Ele prepara a salvação. E Ele não só prepara a salvação, como prepara também o destino para os salvos. Destino de antemão, predestino. Vamos continuar. A Bíblia de Estudo Pentecostal esclarece que a predestinação se aplica aos propósitos de Deus inclusos na eleição, que a eleição é a escolha feita por Deus em Cristo de um povo para si mesmo, e que a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por consequente, a nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como seu Salvador pessoal e perseveram até o fim. Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então a eleição e predestinação fazem parte do plano de salvação, mas são coisas distintas, não são a mesma coisa. Porque se nós tratarmos a eleição como Deus elegeu o indivíduo para a salvação, de modo que o outro está destinado à perdição, vai tornar a predestinação e a eleição a mesma coisa. Um foi predestinado para ser salvo e o outro foi predestinado para o inferno. Isso e a eleição ia ser duas coisas semelhantes, e a Bíblia deixa claro que não é. É o que o comentarista deixou claro aqui. A eleição é Deus escolher. Qual que é a ideia de eleição? Eleição é escolha. Simplesmente isso. Deus escolheu salvar o povo. E qual que é a ideia da predestinação? Deus escolheu salvar esse povo e Deus também já preparou um destino para esse povo. É simples, é objetivo, é a ideia de Deus, mas Ele fez isso tudo antes da fundação do mundo. E como que Ele fez isso, pastor? De acordo com a sua presciência. Deus é onisciente, Ele tem toda a ciência. Deus, Ele sabe de tudo e de todas as coisas. Só que se nós colocarmos Deus no nosso tempo, vai ser difícil para nós entendermos isso. Porém,
Deus não está limitado ao nosso tempo. O nosso tempo é um tempo humano, é um tempo cronos. O tempo de Deus é o tempo de Deus, é o tempo kairos. E a Bíblia deixa claro que para Deus 1000 anos é como um dia e 1000 dias é como um ano. De modo que para Deus o passado, para Ele é presente. O presente para Deus é o hoje, é o agora. Se Deus adiantar o tempo do homem 1000 anos daqui em diante, para Ele ainda é presente. Se Deus voltar 1000 anos atrás do tempo do homem, para Deus ainda é presente. De modo que, pela presciência, pela sua capacidade de ver com antecedência, Deus ele está preparando o mundo, Deus ele está preparando a humanidade, e na preparação ele entende: o ser humano vai pecar, o ser humano vai cair. Só que aí, pela presciência de Deus, e a presciência aqui tem uma ideia de amar, é uma ideia mais profunda, não é simplesmente ver com antecedência. A Bíblia diz que Deus escolheu amar o ser humano que pecou. Ele podia fazer com Adão e Eva o que ele fez com os anjos que caíram, mas ele não quis assim. Ele decidiu amar a humanidade de uma forma tão íntima que ele, antes do ser humano pecar, ele falou: já que vai pecar, então já vou preparar a salvação. O que ele fez? Ele escolheu salvar esse ser humano. Ele elegeu esse ser humano para a salvação. Isto é eleição, isso é escolha. E como que ele faz isso? Pelo beneplácito da sua vontade. Ele quis escolher dar ao ser humano uma segunda chance. O que ele não fez com os anjos caíram e não tiveram nenhuma chance de arrependimento, mas o ser humano teve. Aí você pergunta: por que Deus fez isso com o ser humano e não fez com os anjos? Talvez porque os anjos não tinham ninguém para tentá-lo. O ser humano caiu por causa da tentação dos anjos. Mas nós não podemos entender por que Deus fez isso com o ser humano e não fez com o anjo. Mas a predestinação e a eleição é a ideia dele antever tudo isso e preparar isso antes. De modo que, pela sua presciência, ele ama o ser humano, ele ama a sua imagem e semelhança e fala: eu vou salvar esse povo, eu vou preparar uma salvação. E ele vai lá e elege esse povo para ser salvo, elege a salvação para esse povo, escolhe salvar esse povo, de modo que ele prepara também, junto desse projeto, o cordeiro. A Bíblia diz que ele prepara o cordeiro antes da fundação do mundo. E se ele prepara o cordeiro, a ideia de preparar o cordeiro é a ideia de perdoar pecado. Então Deus ele enxerga a queda do homem, ele prepara o cordeiro e assim também já prepara um destino. Tudo antes, tudo dentro do caráter divino. Por isso que fala de eleição, é Deus escolher salvar pelo beneplácito da sua vontade. Por isso que se fala de predestinação, é Deus preparar um destino também antes. E por isso que fala que Deus preparou o cordeiro antes da fundação do mundo. A soteriologia foi preparada antes da fundação do mundo. É uma coisa simples de nós entendermos. Não há como complicar tudo isso. É por isso que eu digo que eleição fatalista e predestinação fatalista não é bíblico. Não está na Bíblia. Deus não destinou ninguém ao inferno de forma fatalista. Não, Deus preparou a salvação e não só preparou, como a vontade de Deus é que todos sejam salvos. É o que está na Bíblia. Vamos ler 1 Timóteo capítulo 2. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo de número 2. Olha o que diz a Bíblia.
Vamos ler a partir do versículo de número 3. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Olha a vontade de Deus aí. Como que Deus determina uma porção para o inferno sem nenhuma forma dessas pessoas arrepender? Sendo que a Bíblia deixa claro que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Para o que digo, a verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Então a Bíblia é clara em dizer que a vontade de Deus é que todos se salvam. É por isso que Ele prepara o Cordeiro antes de todos pecarem. Qual que é a vontade de Deus? É que todos se salvem. E por que nem todos serão salvos? Porque Ele deixa uma condição. Qual é a condição? Crer. É o que Paulo falou quando o cárcere abriu e o carcereiro em desespero diz: agora eu vou morrer. Mas Paulo fala com ele: não precisa de se matar, porque eu estou aqui. E esse carcereiro fala: eu quero ser salvo. O que eu preciso fazer para ser salvo? Qual é a condição para mim ser salvo? O carcereiro pergunta para Paulo, e Paulo diz: creia no Senhor Jesus Cristo, e será salvo tu e a tua casa. Então qual é a condição? Crer. Crer. Faz parte da ordem da soteriologia e do projeto de salvação. Vamos dar sequência e nós vamos estar falando um pouco mais sobre esses assuntos adiante. Filhos por adoção, segundo ponto do segundo tópico. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano de salvação a adoção dos eleitos como filhos, segundo o beneplácito de sua vontade. Ele ainda assinala que o amor foi o que moveu o Pai a nos adotar. Se noutro tempo éramos estranhos e inimigos de Deus, agora estamos reconciliados com Ele em Cristo e somos seus filhos. Essa posição nos é imerecida, contudo, aprove ao Pai fazer assim. Deus escolheu salvar uma igreja e dar a ela a oportunidade do arrependimento. E qual é a consequência disso? Paulo coloca essa consequência como uma adoção. Uma adoção. Por quê? Porque Paulo diz que nós não tínhamos esse direito. Nós estávamos mortos nos nossos delitos, no nosso pecado. Se fosse por nossa própria força, jamais nós alcançaríamos a graça da salvação. Não. A graça da salvação, ela foi entregue por Deus na cruz. E a graça é de graça, é um favor de Deus. E o que moveu Deus a fazer isso? É aquilo que eu disse, na sua presciência. Deus ama a sua imagem e semelhança e resolve escolher dar a oportunidade de salvação. Ele elege, ele escolhe esse povo para ser salvo. Só que ele escolhe esse povo para ser salvo em Cristo. Ele dá o direcionamento: vocês vão ser salvos em Cristo. Deus elegeu os salvos em Cristo. Se Deus tivesse pensado uma individualidade de pessoas, dizendo esse vai ser salvo e esse não, eu te pergunto, para que o sacrifício de Cristo?
sendo que ele prepara o cordeiro antes da fundação do mundo, antes do ser humano pecar? Para quê? Seria um pouco desnecessário se Deus já tivesse determinado de antemão. É confundir a predestinação com predeterminismo. Para que o sacrifício? Porque o sacrifício é expiação, mas uma expiação limitada, uma expiação para uma classe de pessoas, uma vez que a Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Para Deus não tem judeu, não tem grego, não tem grande, não tem baixo, não tem gordo, não tem magro. Para Deus não tem isso. Para Deus não tem acepção de pessoas. Mas Cristo morreu por alguns. Não, Cristo morreu por todos. A expiação de Cristo é ilimitada. Ela abrange todos. Abrange toda a humanidade. A Bíblia é clara em dizer isso. E o resultado disso é nós nos tornarmos filhos por adoção. E quais são esses privilégios? Os privilégios da adoção. Deus criou o ser humano para estar em comunhão com Ele, mas o pecado rompeu com essa dádiva. O pecado separou. A Bíblia diz que o pecado traz separação entre Deus e os homens. Lá no Éden, quando o homem peca, ele automaticamente se separa de Deus, se distancia de Deus. Entretanto, em Cristo o Pai reconciliou-se com os homens, adotando os escolhidos. Nesse sentido, o apóstolo Paulo usa uma analogia de adoção na sociedade romana, em qual o filho adotado recebia o direito ao nome e aos bens de quem o adotava. Igualmente, na filiação divina, Deus predestinou os bens de um novo nome e de uma nova imagem, a imagem de Cristo aos eleitos. Então, Deus concede a redenção e a remissão dos pecados e restabelece a comunhão com o pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba Pai, isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isto significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, das promessas a Abraão e da vida eterna. Tendo sido aceitos por Deus, fomos transformados em filhos para o seu louvor e glória. Filho vai dar a ideia de herança, participante das bênçãos de Deus. Uma vez que Deus nos adota, é o que a Bíblia, Paulo diz escrevendo aos Romanos, capítulo 11, versículo 17, nós éramos jambuzeiro bravo, mas nós fomos enxertados na oliveira verdadeira. O que Deus fez? Deus pega-nos e nos enxerta na oliveira, de modo a dizer que nós não éramos merecedores de ser chamado filho, não éramos filho, uma vez que nós éramos criatura de Deus, mas Deus nos deu o direito de ser filho de Deus através de Cristo. E o filho tem parte nessa herança. O filho tem parte dessas bênçãos celestiais. O que era de direito do Filho unigênito, que é Cristo, passa a ser direito dos filhos de adoção. É por isso que diz, na casa do meu Pai há muitas moradas. Na casa do Pai de Jesus, o Deus Criador dos céus e da terra, que passa a ser meu Pai e passa a ser meu pai, seu Pai, a partir do dia que nós cremos nele como Salvador. E ele diz, na casa de meu Pai não tem uma morada só para mim não, tem muitas moradas. Tem morada para todos lá reservada. Basta você crer e entender esse plano de salvação para a sua vida. Terceiro tópico, a sublimidade do propósito divino na predestinação. A excelência da predestinação está na provisão de bênçãos espirituais aos eleitos pela vontade divina
em Cristo e por seu incalculável amor. É aquela ideia que eu disse que lá no princípio, antes da fundação do mundo, pela presciência, Deus resolve amar a humanidade caída. Ele olha, e para Deus 1000 anos é como se fosse agora. Ele entende, e a presciência o faz constatar que o ser humano, mesmo que antes de ser feito, de ser construído, de ser gerado, o ser humano ia pecar, mas Deus escolhe amar. E pelo seu amor, Ele também predestina esses pecadores. Predestina para onde? Para as mansões celestiais, para o lugar de herança. É por isso que Apocalipse vai dizer: vindes benditos de meu Pai, possuí por herança a terra que já está preparada. De modo que a provisão de tudo isso tem uma conotação de bênçãos espirituais. Se a eleição é bênção espiritual, se a predestinação é bênção espiritual, se a expiação é bênção espiritual, se a adoção é bênção espiritual, tudo isso é gerado em Deus e com o caráter de Deus. E se é o caráter de Deus não combina com o determinismo pregado pelos calvinistas. Não combina. Determinismo fatalista não combina com o caráter de Deus. O caráter de Deus é amor, é bondade. É por isso que Ele cria todo esse mecanismo de salvação para a humanidade caída e perdida. Vamos dar sequência? Predestinação e salvação. O soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa alguma à condenação eterna, mas deseja que todos se arrependam e convertam de seus maus caminhos. Atos 17:30. Olha aí o que a Bíblia está dizendo, o que o comentarista está dizendo diante de tudo isso. Eu vou repetir: o soberano Deus não predestinou incondicionalmente pessoa nenhuma à condenação eterna. Ninguém está condenado de antemão. Não, Deus não predestinou ninguém a ser condenado. Deus não predestinou ninguém incondicionalmente para o inferno. O inferno foi preparado para Satanás e os seus anjos. O inferno não foi preparado para nenhum ser humano. De modo que o ser humano peca, e o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Vamos continuar. Nas 6 vezes que a palavra aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação em qual Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros para o inferno. Nossa declaração de fé assevera que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Ou seja, nenhuma das referências que falam sobre predestinação na Bíblia, ela fala que Deus condena pecadores ao inferno. Ah, Deus predestinou uns para o inferno e outros para o céu. Isso não combina com o caráter de Deus, irmão. Isso não combina com Deus que a Bíblia ensina. E não somente isso. O que essa doutrina ensina é que tudo está determinado por Deus. Está escrito que aqueles aviões que explodiram o World Trade Center nos Estados Unidos, aconteceu porque Deus determinou que acontecesse. Tem absurdos ainda maiores escritos nos comentários de Calvino.
modo, olha que coisa, que tudo está tão determinado por Deus, é que eu não tenho escolha de fazer nada. E se eu faço qualquer mal, esse mal foi de antemão determinado por Deus. Agora eu pergunto, como que Deus determina eu viver uma vida de maldade e ainda me condena por isso? Eu posso muito bem chegar para ele e falar: Deus, eu não tive escolha, foi o Senhor que me condenou a isso. Foi o Senhor que me predestinou a isso. Eu até queria ser uma pessoa boa, mas o Senhor não deixou. Eu nem queria explodir o World Trade Center, mas o Senhor me determinou a isso. Então esses comentários, essa doutrina calvinista, irmãos, ela é antibíblica. Não há isso na Bíblia, não há esse determinismo na Bíblia. Nós não podemos permitir que nós, arminianos, pentecostais, que essa doutrina ganhe força no nosso meio. Isso é antibíblico, isso chega a ser uma heresia. Então nós precisamos entender que a predestinação não é predeterminação. É um destino que foi preparado antes da fundação do mundo. Que destino é esse? É o céu. Vou resumir: nas mansões celestiais. Segundo tópico, predestinação e o amor. Antes de Deus criar qualquer coisa, o seu plano de redimir a humanidade e de definir o destino dos crentes estava estabelecido. Por conseguinte, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Aqui consiste a sublimidade dos propósitos eternos em prover a salvação, o amor de Deus. Foi por amor que Ele nos elegeu e nos predestinou em Cristo. Isso implica dizer que a salvação, como um favor imerecido, provém do amor de Deus. Não obstante, os que se achegam a Cristo não são coagidos, mas são atraídos a Ele. O que é isso? É o que eu estava dizendo aqui um pouco mais cedo. Eleição, predestinação, presciência, expiação, foi tudo feito na eternidade. A presciência de Deus constata o pecado do ser humano antes dele viver, antes dele ser gerado, antes dele ser formado. E o que Deus faz com isso? Deus aborta o ser humano da criação? Não. Deus cria o ser humano sabendo que ele ia pecar, não determinando que ele ia pecar, uma vez que você precisa entender que a presciência de Deus, ela é constatativa e não determinativa. Nós temos que separar essas coisas, porque tem gente que acha que a presciência de Deus é determinativa. Deus mandou escrever na Bíblia porque Ele determinou. Não, Ele mandou escrever na Bíblia porque Ele viu. É uma revelação que Deus me dá. Ele me dá a condição de enxergar antes o que vai acontecer. É assim que Deus usou profetas. A presciência de Deus revela. Mas não porque Ele determinou, é porque Ele viu antes. A presciência de Deus, ela é constatativa. A presciência de Deus constata que o ser humano vai pecar. Ele resolve amar. O amor dele é incondicional. Ele ama esse povo, ele ama a sua imagem e semelhança, e porque ele ama, a primeira coisa que ele provê é o quê? A salvação. Por isso que o Cordeiro, ele foi morto antes da fundação do mundo. E o que ele faz? Ele escolhe salvar. Ele elege para si o quê? Um povo, a igreja, o corpo de Cristo. E assim ele também o destina, de forma prévia, ele destina de antemão esse povo, tudo na eternidade. Então, Deus escolhe salvar a humanidade em Cristo, e de antemão Ele prepara um destino. E qual é o mecanismo de tudo isso? A graça. O mecanismo de tudo isso é Cristo. É o que Paulo diz a Tito, eu queria ler com você.
Carta a Tito, capítulo 2, versículo de número 11 a seguir. Porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. O que é a graça de Deus que se há manifestado? É Cristo na cruz do Calvário. A graça é o favor imerecido de Deus, e essa graça traz salvação a toda a humanidade. Versículo 12: ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Versículo 14: o qual se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu, especial, zeloso e de boas obras. A expiação não é de um indivíduo, a expiação é para um povo de Deus, a igreja eleita, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. É a remissão de um povo, e a graça de Deus se há manifestado. Como que essa graça se manifesta no Novo Testamento? Através de Cristo, através da cruz. Mas ela já está preparada antes do ser humano pecar, antes da fundação do mundo. Deus não foi pego de surpresa com o pecado. Deus não criou o ser humano e quando o ser humano peca, Deus fala: nossa, e agora? O que eu vou fazer? Não. A presciência de Deus constatou tudo isso e de antemão Ele escolheu salvar esse povo e Ele predestinou esse povo para um local que é as mansões celestiais. Através de quê? Através de Cristo, do sacrifício. E como que Ele mostra esse amor? É o que está escrito em João, capítulo 3, versículo 16. E o que está escrito lá é o texto áureo da Bíblia. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não uma porção, não os eleitos incondicionalmente, não, é todo aquele que nele crê, não pereça e tenha a vida eterna. É o resumo da expiação de Cristo. E eu queria ler com vocês um texto que está escrito em Romanos, para nós encerrarmos. Romanos, capítulo de número 8. Eu quero que você anote aí para ler depois, ou acompanhe aí na sua Bíblia, Romanos, capítulo de número 8. Eu quero ler a partir do versículo de número 28. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Versículo de número 29. Porque o que dantes conheceu, também o predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja primogênito entre muitos irmãos. Olha o versículo 29. Porque o que dantes conheceu, antes de Deus predestinar, Deus conhece de antemão. O que é isso, pastor? A presciência divina. O que antes conheceu, esses também predestinou. Versículo 30. E os que predestinou, a esses também chamou. E os que chamou também justificou, e os que justificou a esse também glorificou. O que é isso senão a sequência da obra de salvação? Primeiro, antes de qualquer coisa, Deus conheceu, antes da predestinação, antes da eleição, antes da justificação, antes da glorificação, Deus conheceu. O que é isso? Deus viu de antemão. O que é isso, pastor? A presciência. A presciência de Deus significa que Ele determinou desde a eternidade amar e redimir a raça humana. Ele conheceu antes.
qualquer ação de eleição, antes de qualquer ação de predestinação, de expiação, de chamado, de glorificação, de justificação, Deus, Ele determinou que antes de tudo, Ele ia amar a humanidade e redimir a raça humana. Se você voltar algumas páginas da Bíblia, em Romanos capítulo 5, versículos número 1 a seguir, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual também temos entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória. Versículo 5: e a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração, pelo Espírito Santo que nos foi dado, porque Cristo, estando ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios, porque apenas alguém morrerá por o justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer. Mas Deus prova o seu amor para conosco em Cristo, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Olha aqui, irmãos, olha o que Paulo está dizendo. Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. E como que nós temos entrada para essa salvação? Pela fé. E como que nós vamos obter a fé? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Versículo 10: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual agora alcançamos a reconciliação. Versículo 12: pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecamos. Olha o que Deus está dizendo, através da palavra de apóstolo Paulo: por um homem entra o pecado, e o pecado entra no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, e por isso todos os homens pecaram. Versículo de número 19: porque como pela desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Resumindo, se pela a desobediência de um homem que foi Adão, todos pecaram, pela obediência de um que foi Cristo, todos passam a ter direito à salvação. Como que Deus destina alguns direto ao inferno? Sendo que a Bíblia diz que assim como todos pecaram através de Adão, todos têm direito à salvação através de Cristo. Mas é condicional, não é uma expiação limitada, incondicional, é condicional. Qual que é a condição? Aquele que crê e for batizado será salvo. Creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Pregue o Evangelho, e todo aquele que crê não pereça e tenha a vida eterna. E por aí vai, né, irmãos? O tempo meu já passou, já esgotou. Eu vou ler a conclusão aqui. Cristo morreu por todos e por cada um dos pecadores, desde a eternidade, segundo a sua presciência em Cristo. Deus elegeu e predestinou que creriam e perseverariam na fé, a viver em santidade e receber a filiação divina e desfrutar de todas as bênçãos espirituais divinamente estipuladas. Deus escolheu salvar, de antemão preparou um destino, e o mecanismo para a salvação é a graça, por meio da fé, ouvindo a palavra de Deus. Amém? Então, a partir de hoje, você entendeu o que é eleição, o que é predestinação, e eu tenho certeza que a sua mente foi aberta, e aquela confusão que às vezes pairava sobre a sua cabeça está repreendida em nome de Jesus. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe, em Cristo Jesus, e que o nome do Senhor seja glorificado através da sua vida. Deus prevê o pecado,
Deus escolheu salvar a humanidade e Deus também predestinou um destino para todos esses que serão salvos. Quem dera se toda a humanidade reconhecesse Cristo como Salvador. Quem dera, seria maravilhoso. E a vontade de Deus é essa. Mas, infelizmente, muitos até ouvem a palavra, muitos até geram no seu coração uma vida pela palavra, uma fé, mas essa palavra é sufocada no meio do caminho, como diz ali a parábola da semente, né, do semeador, e infelizmente ela não gera fruto, não produz. Mas, em nome de Jesus Cristo, que Deus possa te abençoar, que Deus possa te dar graça e que nós possamos perseverar até o fim. Ou seja, a expiação é ilimitada e ainda tem a perseverança dos santos até o fim em Cristo Jesus. Deus abençoe. Pastor Adilson estará dando término nessa escola bíblica dominical. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. A paz do Senhor para todos. Queridos, eu creio que você pôde entender qual é o propósito do Senhor para todos os seres humanos. Muitos dizem que uma vez salvo, salvo para sempre. Aprendemos hoje que isso não é real. O Senhor chamou a todos. O desejo de Deus é que todos cheguem ao arrependimento e que nenhum se perca. Então nós sabemos que nós fomos chamados para sermos salvos. Só que não depende de Deus, depende de nós. A salvação é para todos, mas depende de mim e de você querer ser salvo. Então foi o que o pastor Ricardo passou para nós aqui nessa manhã, e tenho certeza que Deus te abençoe. Nós temos muitos versículos bíblicos que condenam essa tese de dizer que uma vez salvo, salvo para sempre, não fazer mais nada. Ezequiel capítulo 18, versículo 24, ele quebra qualquer desses ensinamentos, porque ele nos mostra que todos nós precisamos a cada dia buscar do Senhor, e Deus não manda ninguém para o inferno. Deus, ele fez o inferno para Satanás, seus anjos. Deus fez o céu para o homem. Amém? Que Deus te abençoe nesta manhã, de uma manhã de bênção para você. Não esquecendo que à noite, às 19h30, estaremos aqui no grande culto online, onde Deus irá continuar falando ao seu coração. Que Deus abençoe a todos. Estaremos aqui às 19h30 e convidamos a todos. Chame seus vizinhos, compartilhe com ele esse áudio, esse vídeo que você viu agora de manhã. Abençoe as outras vidas com este vídeo. É o que nós te pedimos agora. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus.